Olá! Estou com saudades de vocês, queridas crianças da catequese da nossa Catedral Metropolitana de Belém. Já faz alguns dias que nós não nos vemos, mas eu espero que todas vocês estejam bem. Aquelas da pré-catequese, aquelas que estão se preparando para a primeira comunhão e também as crianças e os jovens da nossa perseverança. Estou com saudades de vocês. Mas nós não podemos parar a nossa preparação catequética. Não podemos nos distanciar de Deus, do seu amor, da sua palavra. Nestes dias que estamos em casa, precisamos também reservar um momento para Deus. A nossa oração e também a nossa formação na catequese. Então hoje vamos ter o nosso encontro de catequese à distância. Eu queria dar um abraço em vocês, um beijo em vocês, mas eu estou aqui à distância, abraçando, beijando cada um de vocês, porque vocês são um dom para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos confiar o nosso encontro à Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós te pedimos, ó Virgem Maria, que tu possas abençoar esse nosso encontro, essa nossa catequese deste sábado. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a nossa aula de catequese vai ser sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Então você pode agora pegar o seu Novo Testamento, pede ajuda para o seu pai, para a sua mãe, ou procura para um lado e para o outro. Encontra agora o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Se você quiser, você pode dar um pause no vídeo enquanto você procura. Depois você dá pause de novo e continua assistindo a catequese, tá bom? Eu espero vocês. Se você já voltou, então agora nós vamos falar desse capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Primeiro, você sabe quem foi Lucas? Lucas foi um discípulo, um amigo de São Paulo. São Paulo foi um apóstolo diferente de Jesus. Enquanto durante a sua vida pública Jesus teve 12 apóstolos, depois que ele morreu e ressuscitou, subiu ao céu, ele chamou um certo jovem chamado Saulo, que odiava, ele detestava os cristãos que estavam anunciando o Evangelho. Então ele tentou perseguir, vejam bem, perseguir os primeiros cristãos, inclusive os apóstolos. Mas aí os Atos dos Apóstolos contam que quando ele estava indo para uma cidade grande, bonita, chamada Damasco, Jesus falou no coração dele, ele caiu e teve uma experiência tão bonita, tão forte com Deus, que ele ficou 3 dias sem ver nada, cego, só sentindo a presença de Deus, conversando com Deus, e depois ele se converteu e se tornou um cristão e se tornou um apóstolo. Ele evangelizou uma parte considerável do mundo. Ele foi evangelizar a Grécia, a Turquia, e chegou até ir para Roma evangelizar a Itália. Que bonito!
E Lucas foi um discípulo dele. Lucas era um médico inteligente. Ele não era judeu. Aí ele descobriu o evangelho por meio de Paulo. Paulo falou de Jesus. Lucas se converteu, se tornou cristão e escreveu um evangelho. É este evangelho que nós estamos do que nós vamos falar agora, tá certo? É o evangelho de São Lucas, esse médico inteligente que escreve tão bem. Mas olha, esse capítulo 15 é especial, porque ele vai falar da misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Você sabe o que significa essa palavra? Misericórdia. Então eu vou logo explicar para você. Misericórdia vem, na verdade, é um termo latino que vem de duas palavras. Duas palavras foram unidas. Uma das palavras é coração. Em latim é cordibus, coração. E a outra palavra é miséria. Miséria e coração. O que é a misericórdia? A misericórdia é essa capacidade que Deus tem de acolher no seu coração a nossa fraqueza, a nossa miséria, os nossos pecados. Então Deus tem um coração bom, cheio de amor. E Ele tem essa capacidade de abraçar, de acolher as nossas fraquezas, o nosso pecado, as nossas misérias. Misericórdia. Córdia vem de coração. Tá bom? Então, misericórdia quer dizer esse atributo de Deus. Deus nos ama de um modo misericordioso. Ou seja, Ele olha para as nossas fraquezas, Ele olha para os nossos pecados e nos ama. E Ele quer abraçar a gente com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, para nos ajudar a mudar de vida. Ele não quer nos abraçar para dizer, tudo bem, pode ficar do jeito que você é. Não, porque Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Então Ele quer nos ajudar a sermos pessoas melhores, mais santas, mais corretas, pessoas que amam mais, pessoas que perdoam mais. Por isso Ele abraça a gente como a gente é. Abraça a gente no seu coração, Ele coloca todos nós no seu coração com o seu amor infinito de Deus. Mas o amor dele quer que nós sejamos melhores. Então Ele nos abraça com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, misericórdia, mas quer que nós sejamos santos, quer que nós sejamos melhores, tá certo? Essa é a primeira mensagem e logo mais eu vou gravar o segundo vídeo para nós tratarmos do capítulo 15 de Lucas. Você já aprendeu o que é misericórdia? Espero que sim. Neste capítulo 15 do Evangelho de Lucas, então, o grande tema é a misericórdia. E você vai ver que esse capítulo está dividido em 3 partes. Jesus vai contar 3 parábolas. Uma parábola é uma história que Jesus conta que tem um objetivo. Ele quer nos dar uma lição de vida, uma lição de moral. Isso é muito importante. Cada história que Jesus conta quer nos ensinar algo de importante. Ele vai usar imagens, pessoas, árvores, sementes. Vai usar imagens diferentes, mas a gente tem que estar atento para acolher, tirar daquela história a mensagem de vida para todos nós. E olhe como começa o capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Lembrem-se que eu disse que Deus tem um amor misericordioso, Ele acolhe as nossas misérias, os nossos pecados, pois os pecadores eles percebiam isso. Eles procuravam Jesus porque Jesus não condenava
os pecadores, mas Jesus acolhia os pecadores com amor, para ajudá-los a mudar de vida. Então eles vinham até Jesus. O que é um publicano? Um publicano é uma profissão muito mal vista na época, era uma profissão que era cobrador de impostos, e ninguém gostava deles. Eram considerados grandes pecadores porque roubavam o povo. E aí, por outro lado, os fariseus e os escribas ficavam dizendo, os fariseus e os escribas eram aqueles homens da religião que buscavam viver com toda a perfeição a religião de Israel, o judaísmo. Eles ficavam chateados, porque eles achavam que Jesus devia ficar só com os santos, só com os homens da religião, e não com os pecadores. Mas Jesus não pensava assim. Jesus veio salvar todo mundo. Jesus veio salvar de modo especial quem sabe que é pecador e que precisa de salvação. Todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de salvação. Então Jesus abre o coração dele para nos acolher. E aí Jesus ele conta 3 parábolas para que os fariseus entendam o que Jesus está fazendo. Ele conta primeiro a parábola da ovelha, de uma ovelha perdida. Depois ele conta a parábola da moeda perdida. Depois ele conta a parábola do filho pródigo ou do filho perdido. Ovelha perdida, moeda perdida, filho perdido. E o que essas parábolas têm em comum? Essas parábolas, elas mostram sempre alguma coisa ou pessoa perdida. Depois, encontra-se a coisa. E no final, tem uma alegria, tem festa, porque encontramos o que estava perdido. Uma ovelha, uma moeda, um filho. Pois bem, o que isso quer nos dizer? O que é essa coisa perdida, a moeda, a ovelha e a pessoa? O perdido quer significar, quer indicar que quando a gente peca, a gente fica longe de Deus. É como se a gente se perdesse, a gente pegasse o caminho errado, o caminho do pecado, e fosse para longe de Deus, ficasse perdido. O que é o encontrar? É a gente fazer o caminho de volta. Deus, ele vem ao nosso encontro, ele quer nos perdoar, mas eu também tenho que fazer o caminho de volta. Eu tenho que voltar para Deus, me arrepender, reconhecer, errei. Oh meu Deus, errei, me perdoa, me ajuda. Aí eu me arrependo, Deus vem com a sua misericórdia, ele me encontra e depois tem a festa. A alegria de encontrar a ovelha perdida, a alegria de encontrar a moeda perdida, a alegria de encontrar o filho perdido. É o que significa o sacramento da confissão, da reconciliação. Quando a gente confessa os nossos pecados, Deus nos dá o seu perdão e é uma festa. A festa do reencontro. Aquele que estava perdido foi encontrado. Então Jesus começa a contar a parábola das ovelhas. Ele diz que um homem tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu. O que ele fez? Esqueceu a ovelha perdida? Ele não pode esquecer a ovelha perdida. O pastor lembra de todas as ovelhas. E esse pastor é como Deus. Deus não esquece o filho que se perde, ele sempre lembra dele, ele ama esse filho, ele quer encontrar o filho que se perdeu. Aí, ele diz que, a parábola diz que ele deixa as 99 ovelhas seguras, num lugar bem seguro, e vai procurar, correndo, a ovelha perdida, até encontrá-la. E quando ele encontra, ele fica alegre, coloca a ovelha nos ombros e volta cantarolando, feliz. Encontrei a minha ovelha perdida. Perdida estava a ovelha, é o pecado. Encontrada foi a ovelha, é a conversão, é o amor de Deus que
se junta com a nossa conversão para que a gente possa estar de novo em comunhão com Deus. E finalmente a festa, a alegria, porque a ovelha foi encontrada. Então essa parábola nos ensina que Deus nos ama como um pastor. Nós somos suas ovelhinhas e Ele não deixa a gente ficar perdido. Depois tem a história de uma mulher pobre, coitada. Ela morava numa casinha pequena, não tinha piso, não tinha lâmpada elétrica, luz elétrica na época. Estava de noite, ela perdeu uma moeda. Como é que ela vai encontrar? Era muito difícil. Tinha só um lampiãozinho, com uma luzinha feita através do óleo, o óleo queimando. Ela não conseguia ver, não conseguia encontrar. Ela varria, procurando essa moeda. Até que ela encontrou. E ela ficou tão feliz porque aquela moeda era o tesouro dela, era o que ela tinha para poder comprar comida, para poder sobreviver. Então ela encontrou a vida, ela encontrou a possibilidade de continuar a viver. A moeda estava perdida, é o nosso pecado. A moeda foi encontrada, é a conversão. E a mulher fez festa no final, como uma dona de casa faz festa, chamou as amigas para dizer: olha, encontrei minha moeda, agora sim. Feliz da vida. Essa imagem nos fala do amor de Deus também. O amor de Deus é um pouco como o amor de uma mãe também. Um amor que não desiste de nós. Né? Deus, Ele nos ama muito. E nós somos não só uma moeda para Deus, nós somos um tesouro para Deus. Para uma mãe, o seu filho é um tesouro. Para Deus, nós que somos seus filhos, nós também somos tesouros para Deus. E agora vamos para a terceira parábola. Falamos da moeda, falamos da ovelha, falamos da moeda, agora o filho pródigo. Essa é a parte mais bonita do capítulo 15. E na verdade as 3 parábolas são como 3 degraus que Jesus nos convida a subir, para a gente entender o que Ele quer realmente dizer. Ele quer ensinar que Deus é Pai. Que Deus é um Pai amoroso. Por isso que a gente reza: Pai nosso que estais nos céus. Tá bom? Então, ele conta a história de um pai que tem 2 filhos. Eu fiz assim, parece 4, né? Mas são só 2 filhos. E esse pai que tem 2 filhos, ele tem um filho mais velho, que trabalha muito com ele, e tem um filho mais novo, que parece que não gosta muito de trabalhar. Aí o que acontece? O filho mais novo um dia diz: eu tô cansado, eu não quero mais ficar em casa, eu não quero mais ficar aqui. Pai, me dá minha parte da herança, me dá a minha herança logo que eu vou embora. Vou viver longe de você. Vou aproveitar a vida. Esse filho não estava satisfeito com o pai, nem com seu irmão. Ele achava que ele poderia ser mais feliz longe do pai. E é o que muitas vezes a gente vê. Tem pessoas que acham que podem ser mais felizes sem Deus, longe de Deus. Não vão conseguir. É uma ilusão, é um erro. Mas Deus deixa. O pai deixa. Tá certo, toma a tua parte da herança. Pode ir, meu filho, eu te amo e eu vou deixar você ir. Esse jovem vai, gasta o dinheiro comprando comida, fazendo festa, comprando coisas que nem sempre são necessárias, e ele gasta todo o dinheiro dele. E ele se vê longe de casa, sem dinheiro. Ele tem que começar a trabalhar. E não querem dar trabalho para ele porque está num tempo de fome, de seca. E aí então esse jovem só vai conseguir um emprego. Ele vai dar comida para os porcos de um fazendeiro. E o fazendeiro era muito malvado com ele, não dava nem uma comidinha para ele. Sabe como é que ele comia? Ele comia junto com os porcos. E essa história nos ensina que o pecado ele vai nos levando para longe, 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 longe de Deus. Até que o pecado nos faz muitas vezes viver como se nós fôssemos animais.
Animais não respeitam o outro, animais não sabem se controlar, animais não são capazes de reconhecer tudo o que Deus fez por eles, tudo o que o Pai fez pelos seus filhos. E aí esse menino, esse jovem está comendo comida de porcos. Ele lembra do pai. Meu Deus, se eu estivesse com meu pai, eu estaria comendo uma comida melhor do que essa. O meu pai dá comida boa para os servos dele. Meu pai é bom. Sempre vi meu pai tratando bem os servos dele. Meu pai sempre amou todo mundo, sempre quis o bem de todo mundo. Por que eu fui embora? Eu estaria muito melhor com ele. Aí ele decide voltar para casa. Mas ele sabe que ele ofendeu muito o pai saindo de casa. E talvez o pai esteja chateado com ele. Por isso, ele volta, mas ele não quer que o pai o acolha de novo como filho. Ele quer: pai, me aceita pelo menos como um servo teu, porque pelo menos eu vou ter o pão digno, vou ter um trabalho digno. Só que o pai ama. E como o pai ama muito, quando o jovem vai se aproximando, o pai vê de longe o filho voltando. Vejam, justamente ele estava perdido, longe o pecado. Agora ele está voltando, a conversão. Está mudando de vida. E aí Deus, quando vê a gente mudando de vida, ele corre. E assim o pai faz, corre. Vai ao encontro do filho e vai abraçar esse filho. Vejam que bonito, a gente encontra isso nos versículos, a partir do versículo 20. O pai correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o beijou. O filho então lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. No entanto, o pai disse aos seus servos: vamos fazer festa. Tragam depressa um anel para colocar no dedo dele. Anel era o sinal de que aquele jovem era filho do pai, que aquele jovem tinha uma família, que aquele jovem tinha posses. Traga também sandálias para colocar nos pés dele. Meu filho tem que ter sandálias. O pai manda trazer roupas bonitas para ele e manda fazer um grande jantar, matar o cordeiro, o mais bonito, para que eles possam fazer um grande jantar, uma grande festa. O pai está feliz, porque aquele filho estava longe, estava perdido. Ele nem sabia se estava vivo ou se estava morto. Para ele, podia de repente até estar morto. Então o pai, ele vê aquela volta do filho como uma ressurreição. O filho estava morto, ele voltou. Estava perdido e foi encontrado. Qual foi o problema? O outro filho mais velho ficou com inveja. Quando soube da festa que o pai estava fazendo, ele ficou com inveja. Ele não queria entrar na casa. Porque enquanto ele ficou trabalhando para o pai, o outro foi embora, gastou dinheiro à toa. E o pai agora o acolhe dessa forma, com tanto amor, com tanto carinho. Ele não consegue entender o carinho e o amor do pai. Mas o pai, assim como o pai saiu para encontrar o outro filho, o menor, que tinha voltado, que estava como morto, agora o pai sai de novo da casa, vai encontrar o mais velho e vai dizer para o mais velho: meu filho, tudo que é meu é teu. Você não é só um servo, você é meu filho mais velho. E tudo que é teu é meu, tudo que é meu é teu. A gente tinha que festejar, porque o teu irmão estava morto e agora voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Então vamos festejar. Ele está falando isso para os fariseus. Jesus está contando essa parábola para os fariseus, para os escribas. Está ensinando eles que nós devemos ficar contentes, felizes, nós que somos cristãos, quando a gente vê Deus agindo na vida de quem está longe de Deus, quem é pecador. Quando a gente vê uma conversão, alguém que não gostava de Deus e passou a gostar de Deus, alguém que não vivia a palavra de Deus
e passou a viver a palavra de Deus. Alguém que falava mal de Deus, que agora passa a falar bem de Deus. Ou seja, quando a gente vê uma conversão, um irmão nosso que estava longe, voltou para perto de Deus, nós devemos ficar tristes? Não. Ficar ficar indiferentes? Não. Devemos ficar felizes, festejar, porque a conversão deve ser festejada. Por isso, meus queridas crianças, queridos jovens, nós temos que ter um coração como o de Deus, um coração cheio de amor, um coração misericordioso, coração de filho de Deus. Devemos nos alegrar quando a gente vê alguém se convertendo, quando a gente vê um pecador sendo encontrado, abraçado, amado por Deus e começando uma vida nova. Agora eu quero terminar esse vídeo com um convite. Mande para o nosso grupo de WhatsApp uma fotografia sua com um cartaz, com uma mensagem para todos nós, tá bom? Beijo, que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.